Alô, meu povo da Rua Direita! Estamos de volta aqui com a sessão de entrevistas com os candidatos a deputado aqui para o estado do Amazonas. E hoje eu estou aqui com o deputado federal Pablo Oliva, que veio nos fazer uma visita. Aliás, aconteceu até uma coisa engraçada hoje, né, deputado? O pessoal ali embaixo no condomínio te parou, todo mundo queria material. Atrasou a entrevista. Não tem jeito, mas como é isso aí? Campanha assim, ainda mais na reta final, a gente encontra muitos conhecidos, muitas pessoas que admiram o trabalho e procurando material, querendo levar alguma coisa para sua casa, querendo levar o santinho, porque esse ano a gente vai votar 5 vezes, né? E ainda teve um cidadão que decidiu impedindo você levar o celular na urna, pronto. Tem que levar o santinho com a sua colinha para poder conseguir fazer o voto certo e não esquecer nenhum dos números. Voltamos à Idade Média, deputado? Pois é, né? Umas coisas avançam e outras a gente retrocede. Vai fazer o quê? É o Brasil. A urna eletrônica pode, mas o celular? Bom, o celular não pode. É um contrassenso. Fazer o quê, né? É a justiça do nosso Brasil. E, bom, esses 4 anos aí de mandato que o senhor teve, como é que o senhor avalia essa sua nova empreitada? O senhor que é um policial federal, né? Deixou a carreira na Polícia Federal para se tornar político. Como é que foi isso? Ficou congelada lá, Pascoal, minha amiga. Ela ficou paralisada. Todo mundo, aqueles que não me conhecem, o deputado delegado Pablo que fala com vocês, é delegado da Polícia Federal há 14 anos. E em 2018 a gente resolveu sair candidato, assim, apostando numa mudança do nosso país, uma mudança que está em fase de consolidação ainda. E tivemos a confiança de 151.649 amazonenses e conseguimos se eleger na eleição passada. Mas, infelizmente, eu costumo dizer, até conversando com várias pessoas que são do nosso convívio mais próximo, o nosso país e o nosso mundo, ele teve 4 anos que se viveu apenas 2. Eu consegui trabalhar bem em 2019, no primeiro ano do mandato, realizando muitas ações e aprendendo como funciona a Casa Legislativa. E logo no começo do ano de 2020, todo mundo sabe que a partir de março, abril, nós já começamos a viver a pandemia, que se estendeu até o ano de 2021. Então, basicamente, o trabalho de congressista, de parlamentar, e o trabalho de todo mundo ficou paralisado durante esse tempo. Pascoal, só para você ter ideia, às vezes numa semana ou em 2, a gente aprova uma centena de projetos de lei. Um ano inteiro foram aprovados uma centena de projetos de lei. Mas vocês não estavam fazendo as reuniões online? Isso aconteceu em 2021. Em 2020, não se conseguiu definir um sistema. A presença do Rodrigo Maia atrapalhou, porque ele realmente não queria que a casa funcionasse. Então, ele paralisou o trabalho da Câmara. A gente tentava fazer, aí não podia votar, não podia participar, e ao mesmo tempo também não se criava um sistema onde fosse possível votar à distância. Foi necessário mudar o regimento. Primeiro elegeu um novo presidente, que foi o Arthur Maia. Depois da eleição, o Arthur Maia teve que mudar o regimento para permitir que houvesse votações em sistema misto, presencial e à distância também. Arthur Lira, perdão. Falei Arthur Maia, mas Arthur Lira. Confundindo. É verdade. Acontece. Arthur Maia é um outro colega lá da casa. É outro colega. Bom, o senhor, eu lembro que o senhor esteve aqui em 2018 comigo. Sim. Naquela outra salinha ali, na primeira entrevista que nós fizemos. Bem aconchegante como essa, que você que não está assistindo, mas aqui é muito. A gente está em casa, que é um negócio bem legal. Naquela época era uma coisa mais rudimentar, né? Mas assim, funcionava, né? Dá saudade pra gente fazer assim. Até ter uma entrevista na sacada da sua casa aqui. Exatamente. Que muito legal. Isso aí. Muito legal. Foi isso aí. Mas o senhor me disse que era um policial federal na época, né? Que tinha sempre a sensação, nesse combate à corrupção, de chegar atrasado, e que agora, como político, o senhor queria se adiantar, chegar antes, porque o senhor chegava, prendia os responsáveis pela corrupção, mas aí o recurso já não tinha chegado nas pessoas que necessitavam desse recurso. Como é que está sendo agora? O senhor está conseguindo fazer o que se propôs a fazer? Claro. Ou está difícil? Fácil nunca é. Porque a Câmara dos Deputados é um ambiente de 513 parlamentares. Então, aquela máxima de que uma andorinha só não faz verão era verdadeira. Você precisa estar apoiado a outros colegas, precisa estar alinhado a um governo,
precisa montar uma ideologia e ainda tem que vencer as armadilhas que estão o tempo todo acontecendo dentro da Câmara. Mas com o passar do tempo e ficando tarimbado, eu consigo dizer que a gente agiu sim, muito de modo preventivo, até porque posso falar de cadeira, de projetos de lei que eu tive a felicidade de apresentar e outros de barrar. Eu brinco, Pascoal, que a Câmara dos Deputados era tanto uma espada para que a gente consiga atacar as ações importantes da sociedade, como ela é um escudo. Ela serve para proteger a sociedade. E às vezes eu me sinto mais protegendo até do que atacando. Num passado não muito distante, eu tive a felicidade de participar de 2 embates que são uma tônica muito clara do que é isso. Você que nos assiste, imagina um delegado de polícia que foi designado relator de um projeto chamado Furto por Necessidade. Foi exatamente isso. Mandaram para mim um projeto de lei, eu estava na CCJ do PT, né? De uma soma de parlamentares de esquerda e assinado por último por uma deputada chamada Thalíria Petroni. Uma bênção. Né? Assim, acho que é coroada, não sei por quem, mas enfim. E aí chega esse projeto para mim com o objetivo claro de regularizar o furto no Brasil, porque na prática o que ele queria era que o cidadão que furtasse até um valor considerado pequeno, você pode imaginar assim, até R$1.000, por exemplo, ele não fosse detido, não fosse levado à cadeia, e sim levado a um juizado especial, fazer um termo circunstancial de ocorrência e sair ileso, sem acontecer nada e totalmente impune. Eu tive a felicidade de ser o relator desse projeto e de sepultar ele, dar uma pá de cal nesse projeto, que é um sapatear na cara do brasileiro, que já vive tanta dificuldade, imagina se permitir o furto no Brasil. E a justificativa era assim, daquela mais louca do mundo, era do tipo, coitadinho dele, ele não conseguiu comprar, né? Então ele pega de outra pessoa, já que ele não conseguiu comprar, ele não tem dificuldade assim, de adquirir aquele bem, então ele pode tomar de quem tem, e aí está tudo certo. Então uma lógica totalmente distorcida. Do mesmo jeito, eu sou cristão, sigo uma linha temente a Deus, é da minha natureza, fui criado assim. Também, enquanto estava em outra comissão da Câmara, tive a felicidade de barrar, junto com os parlamentares, um projeto de lei que tinha um nome bem bonitinho, acho que era Família Unicelular. E no projeto, Pascoal, dizia um texto bem assim: as famílias no Brasil serão constituídas sem preconceito, distinção, raça, cor, credo e possibilitando a união de pessoas do mesmo vínculo familiar. Esse projeto é do PSOL, né, se não me engano? É daquele marido da Fátima Bernardes, que eu também não sei o nome dele, todo mundo conhece ele como namorado da Fátima Bernardes. Aí a ideia do projeto era permitir o incesto no Brasil. Nos reunimos vários parlamentares, derrubamos o projeto, e aí que eu te digo que a gente chega antes. Porque se você não está atento, esse tipo de maluquice passa. E depois que passa, não tem como mais, ou é muito mais difícil você reverter. Né? A gente apanha aqui por conta das leis que são feitas no Brasil. Agora, aproveitando o gancho, aí tem um candidato à presidência aí que falou uma questão de roubo de celular, que é um absurdo um menino ser maltratado pela polícia por um simples roubo de celular para tomar uma cervejinha. E agora também tem um candidato ao governo de São Paulo, que se chama Haddad, que está falando em liberar presos que cometeram pequenos delitos. O que o senhor acha disso, deputado? É curioso esse amor que esse povo tem ao criminoso. Eu queria entender por que essa paixão incontida com aquele que rouba, que furta, que assalta, que comete violência contra a mulher, porque eles defendem todo tipo de marginal que existe. E essa é a verdade. Se você observar, quando eles tentam introduzir a sexualidade nas crianças, na verdade, eles estão do lado dos pedófilos. Quando eles querem que o cidadão que cometa um pequeno crime e fique solto, eles estão do lado dos assaltantes. Quando eles chegam e dizem que você não tem que respeitar aquelas pessoas que estão ali com a sua liberdade de credo ou com a sua liberdade de opinião, eles estão do lado dos censuradores. Então eles estão sempre do lado dos criminosos. Talvez porque sejam tão criminosos quanto eles.
Esse Então, acho que é candidato isso, né? a presidente é o Lula, né? Eu vou falar aqui, é o Lula, tá? Mas ele mesmo, Inclusive, esse isso. candidato morre de amores pelo Daniel Ortega, lá da Nicarágua. Pelo Maduro, na verdade. Pelo Maduro, inclusive fez campanha pro Maduro, tá? Já disse que se ele for presidente de novo, ele vai voltar e investir na Venezuela, independente do calote. Ele vivia de abraços aí com Muammar Gaddafi, com o ditador da Síria, lá, o Bashar al-Assad. Ele condecorou esse cara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Tá, e ele agora está posando de caçar essa hora? Já tentaram caçar, não conseguiu. Pois é. Foi lá no Congresso, tentaram caçar, não conseguiu. Mas agora esse cara está posando de democrata, ele está falando em redemocratização do Brasil. O que o senhor acha disso? Ele está tirando sarro da nossa cara, deputado? Houve uma fala que foi feita por um desses esquerdistas aí, acho que foi por Zé de Seu, por causa disso, que a democracia era apenas um caminho, uma forma de tomar o poder. Então eles falam qualquer coisa para lhe iludir, para enganar a sociedade, para enganar o cidadão, com o objetivo único de chegar ao poder. E uma vez estando no poder, aí eles podem fazer o que quiserem, tripudiar da sua cara, censurar a imprensa, impedir que um canal como esse funcione, impedir que você tenha liberdade de pensamento. Enfim, o objetivo claro é o de dominar as pessoas. E para dominar é preciso chegar ao poder. E para chegar ao poder vale tudo. Pode contar qualquer mentira, pode fazer qualquer conversa fiada, que está valendo, que o importante é conquistar o poder e depois a gente vê. O objetivo deles é esse. Agora, eu aproveitar também o gancho, eu estou me lembrando aqui de uma ocasião, porque eu sou daqueles que cobram os deputados, né? Pelo menos dos que eu tenho contato, eu cobro. Cobrar faz parte. E do senhor eu cobrei uma coisa que eu lembro, eu mandei um WhatsApp para o senhor. Uma coisa, foi uma época em que estavam sendo desmonetizados canais do YouTube. Sim. E o STF estava desmonetizando. Eu perguntei o que é que o Congresso estava fazendo para coibir isso aí, e o senhor me respondeu, o senhor tomou algumas atitudes, o senhor pode falar o que foi feito? A gente tomou muitas atitudes no Congresso, inclusive para que a liberdade de opinião ela fosse defendida. Novos projetos de lei foram colocados. O problema que existe no Brasil, eu acredito, não é as leis em si, e sim o judiciário que as interpreta de modo equivocado. Até porque o Supremo Tribunal Federal hoje está decidindo tudo e de qualquer coisa. Recentemente, o Supremo decidiu se ia ter Copa América no Brasil. O que o Supremo tem a ver com futebol, eu não sei. Mas os caras estão decidindo coisas que escapam completamente a sua... O Supremo está agindo como se fosse um ditador por decreto. É o que a gente chama de ativismo judicial. Ativismo judicial. Que é você entrar na esfera de outro poder e basicamente o quê? Sob algum argumento de que eles têm a capacidade de interpretar a norma. Mas interpretar a norma não significa subvertê-la, não significa mudar a lógica da lei. Isso não pode acontecer. E é o que vem sendo feito. Recentemente aí, você viu que 130 delegados de Polícia Federal assinaram uma petição se mostrando contrários às ações que foram tomadas pelo Supremo de busca e apreensão contra empresários, baseado em meras suspeitas, assim, suspeitas bem superficiais, num inquérito que, em verdade, carece muito de legalidade e que a gente espera que, em algum momento, o Ministério Público e outras forças no nosso país se insurjam contra isso, para que a gente possa ter, de novo, a balança equilibrada. Agora, esse excesso aí esse abuso das interpretações das leis, esse excesso de hermenêutica jurídica, digamos assim, a culpa disso não estaria na própria Constituição, que deixa brechas demais, deputado? O que o senhor acha disso? Nós precisaríamos de uma nova Assembleia Constituinte para tentar fazer uma nova Constituição, mais enxuta, digamos assim? A nossa Constituição ela é muito extensa. A Constituição de vários outros países é muito pequena, muito curta, porque a Constituição, na verdade, amigos, ela é uma bússola. Ela é para a gente ter um norte ali de onde seguir as coisas, não é para ter muito detalhamento. E a nossa Constituição ela segue a minúcias e também estende muitas lógicas, muitas coisas, por conta de um Estado brasileiro que foi constituído pós-constituinte, né, que vinha de uma intervenção militar. Então muitas
coisas que foram colocadas na Constituição foram colocadas por conta daquela repressão que houve no passado. Então, inclusive direito de preso, né? Você vê lá, preso é cheio de direito na Constituição. Porque muita gente era presa antes, no passado, por qualquer coisa. E aí eles começaram a ficar com medo disso e colocaram uma série de direitos na Constituição para beneficiar o preso, os quais muitos deles eu sou contra, né? Acho que o Brasil, ele facilita demais a vida dos criminosos. É por isso que a gente tem tanto crime e tanta sensação de impunidade no nosso país. Acha que uma reforma também no Código Penal ajudaria nesse combate à criminalidade? No Código de Processo Penal ajudaria. Processo Penal? Com certeza, porque recentemente a gente acabou, por exemplo, é uma das coisas que eu digo que a gente chega antes, a gente acabou com a saída de preso. A gente conseguiu votar um projeto, eu participei ativamente da relatoria desse projeto, para acabar com a saidinha de preso no Brasil. E foi votado na Câmara, já está no Senado, espero que o Senado vote rápido, porque saidinha para preso é sapatear na cara do brasileiro. Você lembra do Lázaro, aquele que saiu matando todo mundo lá em Goiás? Sim. E ele foi. Teve saidinha no Dia das Mães da menina, como é que ela Richthofen. Suzane von Richthofen. Saiu no Dia das Mães. Uma pessoa que matou os pais. Um pai desse não pode ser um pai sério. Pai da piada pronta, porque não pode. Piada pronta. E esse cidadão Lázaro, ele foi favorecido com a saidinha, cometeu um monte de homicídios. É isso que a gente quer no Brasil? Pois é, então o Código de Processo Penal tem que mudar. Isso é um cara, né? Tem um monte que sai. Tem um monte de cara. Nunca volta. Vira foragido. Não volta, né? Vira foragido, some da justiça, enfim. É impressionante. É. Agora, me diga uma coisa. O senhor se manteve no PSL, Sim. mesmo com a saída do Bolsonaro. E o PSL resolveu se unir ao DEM, por causa da reforma política, né? Exatamente. Que não permite mais coligações. Aí formou o seu partido, que é o União Brasil. Com a saída do Bolsonaro, o senhor acha que a sua candidatura ficou prejudicada? Ou o pessoal do Bolsonaro continua ainda apoiando o delegado Pablo? Tem uma coisa que as pessoas não sabem, é uma orientação do próprio presidente, do próprio pensamento presidencial. Nós temos vários partidos que fazem parte do arco de aliança do que a gente chama de direita no Brasil. E muitos parlamentares, dependendo da particularidade regional, escolheram os seus partidos. Olha, eu vou ser simplista contigo. Você acha que o Daniel Silveira é um cara que é bolsonarista? Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Não tem dúvida, eu faço foi preso, Oliveira, se lascou. Pois é. O Daniel Silveira está no PTB, não está no PL. É. Você acha que o Tarcísio é um cara bolsonarista? Um ex-ministro? Não, ele é bolsonarista, mas... Eu estou te dando grandes referências. Grandes referências. Referências assim, contundentes. Pois é. Olha, o Tarcísio está no Republicanos. Para ser sincero, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, mas depois de tanta gente que abandonou o barco do Bolsonaro, como a Joyce Hasselman, que era bolsonarista ferrenha. Sim, claro. Mas estou te dando exemplos recentes, inclusive são pessoas que são apoiadas pelo presidente. Lá em São Paulo, para o governo de São Paulo, o candidato apoiado é o ex-ministro Tarcísio, que segundo o presidente da República é o melhor ministro que ele tem, disparado dentro dos ministros que ele teve. Não tenho a menor dúvida. Ele está no Republicano, ele não está no PL. Então o PL não é uma igreja que todo mundo tem que entrar para se catequizar. O presidente deixou muito claro que era preciso que as pessoas ficassem em partidos que fossem de direita e que fossem apoiados pelo presidente. Aqui no estado do Amazonas, o governador apoiado pelo presidente está no União Brasil. E isso foi uma das orientações que ele deu. Ele falou, olha, Pablo, para mim e para vários parlamentares, você está no estado que tem 8 deputados federais. Se todos vocês forem para o mesmo partido, a tendência é que vocês elejam menos pessoas. Menos pessoas, exatamente. Se vocês se dividirem e forem cada um para um partido, vocês podem ser vencedores cada um no partido e a gente vai ter uma base maior. Porque o que importa é a coerência e a ideologia. O próprio presidente já foi signatário, participante de 7 partidos diferentes. Né? Então ele mesmo já sabe que o partido é um caminho para se chegar no fim. Né? As pessoas escolhem partidos distintos e nesse caso eu optei por ficar para a União porque já estava lá. E outros colegas foram para outros partidos que são de direito também e a gente espera formar uma bancada grande e essa bancada ser maior ainda
de apoio ao presidente da República nesse próximo mandato. Agora, já que o senhor falou do Daniel Silveira, nós tivemos aí Daniel Silveira preso, Sara Winter, de tornozeleira eletrônica, Wellington Macedo preso, outros foragidos do Brasil até foram embora. O Alan dos Santos teve que ir embora, o Oswaldo Eustáquio foi preso. Aí tem indícios de tortura, não dá para provar isso, mas há indícios. Isso tudo por ordem de um ministro do STF. Isso tudo por discurso. Nenhum deles foi preso por nenhum crime, nenhum assalto à mão armada, tráfico de drogas, estupro, nada disso. Todos foram presos por falar, e por falar coisas que eles não gostaram de ouvir. O que o senhor acha disso aí? Eu acho que tem muita gente respondendo processo por coisa muito mais grave e não é julgado. Tão pouco preso. Em várias instâncias do nosso país. Então houve uma subversão da lógica, a gente colocou o nosso país de cabeça para baixo para julgar opiniões como se fossem delitos. Eu falei muito sobre isso lá, e para as pessoas que estão nos assistindo e pensam assim, poxa, mas ele xingou alguém e tudo. O parlamentar federal, o deputado, o senador, ele tem escrito na Constituição que ele é inviolável nas suas palavras, opiniões e votos. A inviolabilidade, na prática, significa o quê? Ele tem o direito de falar aquilo que ele bem entender, porque ele está representando milhares de pessoas. Então essas pessoas precisam ter voz. A sua voz não pode ser calada. A lógica é essa. É para defender o próprio parlamento, não a pessoa. Não é para defender o João ou a Maria, mas sim as milhares ou milhões de pessoas que são representadas por aqueles parlamentares. Então, no momento que você diz que o fulano não pode falar isso ou não pode falar aquilo, você está cerceando a liberdade de expressão. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vê todo dia na TV parlamentar de esquerda chamar o presidente Bolsonaro de genocida. Está imputando a ele um crime, uma calúnia, porque não tem como provar, porque é mentira, e não você vai preso. Ué, é 2 pesos, 2 medidas? Eu acho engraçado que essa gente também que chama o Bolsonaro de genocida é o mesmo pessoal que apoia Muammar Gaddafi, que apoia Bashar al-Assad, que apoia uma série de coisas, Ahmadinejad no Irã, sim. O Ortega na Nicarágua, que está perseguindo até padre, freira, está expulsando padre, fechou igrejas, o Nicolás Maduro apoiou Fidel Castro, que mandou um monte de gente pro paredão, e o genocida é o Bolsonaro. É até impressionante. É uma maluquice, né? Mas enfim. Mas onde eu quero chegar é que o argumento para que essas pessoas forem presas, qual é? Eles estão cometendo um crime contra o sistema democrático brasileiro, contra as autoridades constituídas, porque falou mal do ministro Supremo. Então falar mal do presidente da República pode. Não tem lógica, pessoal. Não se aplica. Quer dizer, você está usando 2 pesos diferentes para a mesma medida. Está errado. E aí a gente precisa... E quem é o fiscal dos ministros do Supremo é o Senado. Nós, várias vezes, vários parlamentares federais, deputados, foram para cima do Senado para que o Senado abrisse processos, para que o Senado fiscalizasse os ministros do Supremo, mas parece que a rasgação de seda não deixa com que haja fiscalização, porque nunca houve nem sequer abertura. Tem rabo preso nisso aí, deputado? Meu amigo, não sei o que tem, mas eu só sei que algo de errado não está certo, como diz a minha... Como diz um grande amigo meu, algo de errado não está certo. Eu sei que o senhor, como político, vai dizer que não tem, mas tem. Tem rabo preso. Tem rabo preso. Eu vou falar. Eu digo, tem rabo preso. Tem gente lá que tem rabo muito preso. É por isso que não está fiscalizando esse tempo. É amarrado na cadeira, está preso. Mas vamos lá, Pascoal. Mas, enfim, o que o senhor está achando aí da campanha do Bolsonaro, do Lula, dessas pesquisas e das pesquisas para deputado aqui no nosso estado? Inclusive, as pesquisas, o senhor está muito bem cotado, pelas pesquisas o senhor se reelege. O que o senhor está achando aí? Bem, assim, eu vejo pesquisa em relação ao campo presidencial. Eu tive a felicidade de acompanhar o presidente já 4 vezes em viagens. Recentemente eu fui até Belém e vim com ele a Manaus. Em Belém foi um movimento assim estrondoso, de pessoas nas ruas. A gente fez uma motociata lá
milhares de motos e carros e pessoas acompanhando o presidente. E quando chegou aqui em Manaus, fomos naquele espaço onde houve até a convenção de vários partidos, e você via que na convenção muito partido mandava ônibus, mandava não sei o quê. Nesse daí ninguém mandou nada, todo mundo foi por livre e espontânea vontade, lotadíssimo, extremamente lotado, todo mundo lá vestindo seu verde e amarelo, mostrando seu apoio ao presidente, e essas pessoas todas indo espontaneamente num momento de definição política. A contrário senso, pelo outro lado, você vê os movimentos que a esquerda faz para o candidato ex-presidiário e não dá a ninguém, não vai nem espírito, imagina pessoas, sabe? E eu fico olhando como é que esse cidadão pode estar na frente das pesquisas. Aí volta a memória em 2018. Eu me lembro de 2018 que nós tínhamos a senadora mais votada de Minas Gerais, chamava Dilma. Tinha 2 vagas para o Senado. Não ocupou mais das cadeiras. Mas ela estava em Ela primeiro. perdeu, ela era a primeira colocada disparada, ia ser a senadora mais votada do Brasil. Segundo os mesmos institutos de pesquisa que dizem que o Lula está na frente hoje. Os mesmos que diziam que o Haddad seria presidente também. Exatamente, ia chegar nisso. Os mesmos que diziam que o Haddad ia ser presidente e ia ganhar no primeiro turno. Ia ser campeão no primeiro turno, igual estou dizendo agora do ex-presidiário. Que ia ser campeão no primeiro turno, que ia vencer e tal, que podia ficar tranquilo. O Brasil tinha um novo presidente. Tinha gente falando já de plano de governo, montagem de ministério. Eu ficava olhando aquilo e falava, cara, não é o que eu estou vendo nas ruas. E as ruas se reproduziram nas urnas. As urnas levaram o presidente da República à vitória. Ele ganhou o segundo turno, deve ganhar novamente. E as mesmas pesquisas daquela época também me colocavam fora do páreo, eu não estava nem aparecendo. E no final eu tive a segunda maior votação do Estado. Agora, você falou que a gente está bem colocado. Graças a Deus são outros institutos de pesquisa, não sou isso aí não. São outros que fazem pesquisas sérias, que estão indo nos municípios do Amazonas, porque a gente tem caminhado muito pelo Estado, pelo interior e pela capital. E o pessoal já conhece o seu trabalho, né? Já, eu posso dizer que fiz um trabalho bom. Porque antes o senhor era uma incógnita, agora o senhor já tem um trabalho feito e muito bom. E a população percebe isso. E eu segui, Pascoal, aquilo que eu me propus a fazer. Né? Quando eu entrei na Câmara, no primeiro dia de mandato, eu renunciei a todos os benefícios que o parlamentar tem pessoais, auxílio moradia, aposentadoria especial e vários outros benefícios que tem lá. Eu falei, não quero nenhum. É meu compromisso de campanha, abre mão deles. E de lá para cá, eu tenho sido parlamentar federal que tem menos gastos. Porque você dizer que você é contra a cota de gastos, não tem como, porque eu compro a passagem Manaus Brasília. Eu preciso da cota. E do mesmo jeito que eu preciso da cota para pequenas despesas que fazem o gabinete funcionar. Porque a Câmara dos Deputados não dá nem papel. Ela diz assim, você tem que usar a sua cota. Compra as coisas que você precisar aí, você tem que usar a sua cota. Então ela é para funcionar o escritório e para comprar as passagens aéreas. Com isso eu gasto metade do que os outros gastam, porque eles gastam com coisas assim que não tem lógica. Você vai olhar depois da pressão de contas deles, eles gastam com tudo sem imaginar. E por 3 anos seguidos eu sou que tem menos gastos. E em relação ao trabalho parlamentar, tenho apresentado muitos projetos de lei, tenho apresentado projetos importantes para o Brasil, para o Estado do Amazonas. E, por outro lado, em relação à aplicação de emendas, eu tenho sido parlamentar que eu sempre sonhei que um parlamentar federal fosse. Porque quando eu sou procurado, Pascoal, por algum prefeito, por algum secretário de Estado, secretário de município, para fazer um investimento de emendas, eu olho para ele e digo bem assim, tu tem certeza que tu quer a minha emenda? E o deputado, o prefeito, o secretário fala, por quê? Eu falo, porque eu vou lá fiscalizar se você fez. Eu participei, por exemplo, eu sempre uso alguns exemplos que são muito contundentes, a reforma do Hospital de Tefé, com você que nos assiste aí, que é do Estado do Amazonas, lá em Tefé, o Hospital Carlos Braga foi todo reformado. Boa parte da reforma e os equipamentos são emendas minhas. Eu coloquei recurso lá, Pascoal, e fui lá 3 vezes ver se estavam fazendo. Isso na época da pandemia? Da pandemia para cá, né? A reforma terminou recentemente. A mesma coisa aqui em Manacapuru. O novo hospital regional foi feito com recursos, boa parte dele que eu coloquei lá, recursos e equipamentos. Fui lá mais de 5 vezes já ver se os equipamentos que a gente colocou recurso realmente foram comprados e realmente foram aplicados. E eu digo para o prefeito, eu brinco com ele, coloca o recurso, senão o deputado sai e o delegado volta. A gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro público.
Então, toda vez que eu coloco o recurso, eu vou lá saber se o recurso foi aplicado. O senhor acha que a pandemia deu uma chacoalhada nos políticos aqui do Amazonas, no sentido de tomar algumas providências em relação a hospitais públicos, a UTIs no interior que não existiam e agora existem, poucas, mas existem? O senhor acha que a pandemia deu uma chacoalhada, que a pandemia fez tirar o bumbum da cadeira? Ela transformou a fratura em fratura exposta. O sistema de saúde do estado do Amazonas já era falido há muito tempo. Você falou de um exemplo, né? Do Brasil, né? Do Brasil, talvez, né? Mas o interior do Amazonas sofria a grande solução que você tinha para alguém quando tinha um problema de saúde grave, sabe qual era? O aeroporto. Coloca o cara do aeroporto e manda ele para Manaus, que ele vai ter que resolver lá. Eu já passei muito por isso. Então, quem estava no interior do estado e passava qualquer dificuldade que não pudesse ser resolvida com tratamento clínico, mete o cara no avião, bota ele num carro, num barco, seja no que for, e tira ele daqui e manda ele para Manaus. Quer dizer, isso nunca foi solução, mas era o que estava sendo usado no passado pelos políticos aí, e a pandemia, ela forçou todo mundo a investir em novos hospitais, em novas estruturas, que não é nada mais do que dar dignidade e dar tratamento igualitário para os nossos irmãos que vivem no interior do estado do Amazonas, e ao mesmo tempo dar garantia de que a gente tenha saúde de uma forma isonômica para todos. Isso vai continuar ou agora que a pandemia acabou, tudo vai voltar a ser como era antes? Olha, ele está no seu lugar, graças a Deus, como cantor. tudo como dizia aquele poeta do caos, tudo tem que mudar para continuar do mesmo jeito, né? Mas na verdade eu acho que não. Acho que agora a gente já entrou num novo espiral de pensamento. Tanto é que muitos municípios têm novas unidades hospitalares, investiram em UTIs, como você falou, e não aconteceu porque eles quiseram, não. Foi porque a pandemia veio e forçou isso a acontecer, né? Então acho que a saúde saiu fortalecida, assim como os profissionais de saúde saíram fortalecidos. Eu tive a felicidade de participar da relatoria de um dos projetos que eu considero mais importantes para o Brasil, que é o piso salarial da categoria de enfermagem. A aprovação do PL 2564, que deu piso salarial para técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e parteiras. Que o STF também fez cair por terra. Na verdade, ele só parou o pagamento por agora, usando um argumento que eu considero fraco e equivocado, que é o de que não há previsão orçamentária para que seja pago. Peraí. Previsão orçamentária podia até ser para alguns entes públicos e os hospitais privados. Mas quem controla a previsão orçamentária não é o executivo, deputado? E o orçamento público, do qual já havia previsão. Já havia previsão orçamentária, sim. Na hora que o projeto de lei foi aprovado, nós fizemos até uma PEC também, justamente para que esse argumento não fosse utilizado. Então foi feita uma PEC, juntamente com o PL. A PEC previu a utilização de recursos de outras fontes para pagamento disso. Então já há saída. E ao mesmo tempo, o PL, os hospitais privados já foram alertados disso desde o ano passado, quando o projeto de lei estava em tramitação. A argumentatividade, a justificativa que foi colocada pelo Supremo, ela não se sustenta. Ela não é verdadeira. Na verdade, eles atenderam o lobby de hospitais que fazem com que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar trabalhe como escravo. Que o trabalho de regime de trabalho hoje é de escravidão. E o salário deles é baixíssimo. E eu briguei muito contra isso, porque eu dizia que... E a jornada de trabalho... A jornada de trabalho é extenuante, não tem lógica. O projeto previa um trabalho de 30 horas, né? Aí a gente tirou para dizer assim, a gente vai votar isso em outro momento. Porque sabia que cada vitória tinha que ser no seu tempo. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Então a gente, bora passar primeiro o piso salarial? Bora. Juntamos vários parlamentares, eu tive a oportunidade de relatar, de participar de comissões onde esse projeto foi aprovado. No plenário defendi a aprovação dele. Aí lá vem o Supremo e derruba um trabalho bonito, um trabalho feito pelos representantes do povo, um trabalho que foi para as urnas e contra o clamor popular. Porque todo mundo, inclusive esses ministros aí, colocaram lá na tela do seu celular que o profissional de saúde é herói. E na hora de pagar o salário digno, não querem. Isso não é tratamento de herói, não. É tratamento de escravo. Agora, por falar também em STF bloqueando as condutas aí do parlamento brasileiro e do executivo, o presidente Bolsonaro entrou com ele e o Paulo Guedes, né, com um projeto para diminuir o IPI.
E isso deixou os amazonenses em polvorosa, porque isso aí poderia, diz-se por aqui, pelo Amazonas, poderia prejudicar a Zona Franca de Manaus. Aí o STF foi lá e derrubou. O que o senhor acha? Essa redução do IPI prejudicaria mesmo a Zona Franca de Manaus? Olha, o argumento ali era um argumento assim que foi utilizado. Primeiro, é importante que você pontue que você falou com muita inteligência. Os decretos do presidente Bolsonaro era para que você, cidadão, pagasse menos impostos. Vamos começar logo por aí, porque a verdade tem que ser dita. E isso é muito escondido por quem defende, por quem tenta combater o presidente Bolsonaro. O objetivo do decreto era que você pague menos impostos para a indústria e assim a gente pudesse dar um fôlego para as indústrias que estão vindo pós-pandemia. A única forma que o Estado brasileiro tem de ajudar as indústrias é diminuir impostos. Ele não pode entregar dinheiro na mão da indústria. E nós temos uma indústria que está encolhendo, né? Exato. Uma indústria que está encolhendo. O país, o Brasil, está se desindustrializando. Né? Exatamente. Ele está indo, voltando ao setor agrário, voltando a outras áreas, que é bom. Mas é ruim quando a gente pensa que nós estamos numa escala de crescimento na indústria. Então a lógica do presidente foi: passamos por uma pandemia, precisamos fomentar, incentivar a indústria brasileira, a indústria nacional, então vamos reduzir o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Legal. Aí vem um bocado de gente falando, mas isso vai matar a Zona Franca, vai acabar, vai fechar a indústria. Essas mesmas pessoas, inclusive vários delas, eram parlamentares antes de eu entrar no Congresso. E deixaram passar uma lei chamada Lei de Informática. É que vocês talvez nem todos lembrem disso. Essa lei de informática fechou fábricas aqui. Fechou a fábrica da Nokia. Fechou a fábrica de tablets. No tempo do governo Dilma. E isso eles esquecem. Jogam para debaixo do tapete. Ali sim, nós tínhamos leis que prejudicaram a Zona Franca de Manaus. Parlamentares que hoje querem voltar ao parlamento, naquela época eram deputados federais. Deixaram a lei passar. A lei passou e prejudicou os amazonenses. E agora eles criticam decretos do presidente. Isso é uma falácia. Eu não acredito que fosse haver um grande prejuízo para a Zona Franca de Manaus, porque hoje ela se autossustenta. E a gente ia ter, sim, imposto reduzido no país todo. Agora tem outra falácia aí que tá bombando na mídia aí, né, e nas redes sociais, que é o tal do fundão eleitoral de quase 6 bilhões de reais. O Bolsonaro queria mais ou menos 2, né? Não é isso? Ele vetou e aí o Congresso derrubou o veto. O que o senhor acha disso? Como é que o Congresso conseguiu derrubar um veto presidencial? É uma coisa muito difícil. Eu fui contra o aumento, acredito que o valor que já havia era suficiente. Eu não sou contra o fundo. Não, você contra o fundo não tem como, porque o financiamento privado de campanha acabou. Justamente. Então, se não houvesse, as campanhas iam ser financiadas somente pelos próprios candidatos. Aí você fala, não, era o caminho certo. Não era, porque a Lava Jato era justamente isso. Você fala, mas a Lava Jato é isso? A Operação Lava Jato, que eu tive a felicidade de conhecer e participar como delegado da Polícia Federal, ela basicamente era o quê? Construtoras, empreiteiras que financiavam políticos. A empreiteira chegava lá, dava dinheiro pro político e o político virava um político de bolso na empreiteira. É isso que a gente quer pro Brasil? Não. Se é isso que a gente não quer, então a gente tem que impedir que essa empresa financie. A única forma, então, seria o financiamento público, já que não dá para ter financiamento privado. E aí, beleza, mas um valor razoável para todo mundo. Esse aumento foi uma loucura, né? Uma maluquice. Eu fui contra a época, votei contra e falei, não precisa desse valor todo. Pouquíssimos votaram contra. Aqui no Amazonas foi o senhor e mais um, se não me engano, né? E os outros votaram a favor. E tem gente que fez discurso contra o fundão e no final está usando o fundão. Sabe? Não tem como não usar também, né, deputado? Porque mas também usar, o outro vai usar. Mas então o discurso é contra. Porque isso é hipocrisia. A hipocrisia é tipo que a esquerda fez. A esquerda chegou lá, subiu no palanque e falou: esse presidente quer um auxílio de R$600, auxílio Brasil R$600, isso é um absurdo, blá, blá, blá. Vota a favor. Porque eles não querem a vitória do Bolsonaro. Eles não são. O discurso é esse presidente malandro, não sei o quê, fala uma coisa no final, faz outra.
Agora, o senhor acha que a gente consegue segurar esse auxílio até quando? Porque isso aí é uma mordida grande aí no orçamento do país, né? É uma retirada grande, mas se gasta dinheiro com tantas outras coisas que são inúteis no país, sabe? Se você parar para dar uma olhada, você gasta dinheiro com algumas coisas que são de uma inutilidade assim imensa. Nós temos aqui o BR-319. Eu não sei se vocês sabem, nos 16 anos de esquerda se gastou 10 milhões de reais de estudo de viabilidade que nunca levaram a nada. E até hoje é BR-319. Aí, quando o governo do presidente Bolsonaro veio, ele pegou e fez um único estudo que foi aprovado, sem gastar esses 10 milhões de reais aí. Esse estudo foi aprovado, a licença prévia foi autorizada e a rodovia está pronta para ser pavimentada. E sai ou não sai essa rodovia, deputado? Ela já saiu boa parte dela, porque na verdade é uma rodovia de 187 quilômetros. Destes nós temos pelo menos uns 300 que já são pavimentados. E a luta era pela licença prévia do trecho do meio, que é quase cerca de 400 quilômetros aí de... Isso foi uma briga com a Marina Silva, né? Não, a Marina Silva que criou esse problema, na verdade. Ela achou que uma rodovia que já existia não deveria ser pavimentada de novo, sob o argumento que isso ia violar o meio ambiente. Como? Eu não sei, porque a rodovia já existe. Já estava lá. Ela estava lá. A gente está apenas asfaltando algo que já existe. É igual a sua rua está esburacada, alguém chegar lá e asfaltar. Qual vai ser a diferença para o impacto ambiental? Não sei. A rua já existe. Então a lógica era essa, que eles criaram lá no passado. E o governo Bolsonaro vem aos poucos modificando e a gente conseguiu essa autorização. Se Deus quiser, e com recursos, a gente vai ter a pavimentação dela no ano que vem. Eu vou lhe fazer uma pergunta capciosa aqui, deputado. Se o senhor não quiser responder, não responda se isso for lhe prejudicar. Eu sou um mês para isso, eu não souber. O senhor acredita em urnas eletrônicas? Olha, a Polícia Federal fez um estudo, que não fui eu que disse, de que existem falhas. A urna eletrônica ela não é 100%, até porque nem o Pentágono americano foi invadido, a NASA foi invadida. E a urna eletrônica não será possível de ser invadida? Assim, as explicações que eles dão, todas elas são muito, assim, bonitas e contundentes. Mas a verdade é que nós temos um único órgão da Justiça Eleitoral que faz todo o processo. E aí me lembra, uma vez eu assisti um vídeo de um cidadão dizendo que o sistema eleitoral brasileiro era igual a uma eleição num condomínio. Aí eu falei, mas como é que é isso? Não fui eu que disse isso, tá? Eu estou só parafraseando esse colega. Ele disse, é bem assim, o síndico gosta de uma eleição, chama todo mundo, vem aqui Pascoal, vem aqui Pablo, bora votar todo mundo. Aí você vai lá, faz o seu voto secreto, coloca na urna, e aí o síndico bota a urna debaixo do braço e diz, eu vou lá no meu apartamento fazer a contagem. E daqui a pouco ele volta meia hora depois e diz, fui eu que ganhei. Aí você fala, poxa, mas e o meu voto? Não, seu voto foi secreto, você botou na urna, tudo certo. E a soma? Não, quem somou fui eu, porque eu sou autoridade. E eu fui lá e somei, tá tudo beleza. Cara, é mais ou menos o que a gente vive hoje. Nós temos uma única instituição, que é quem faz a totalização dos votos. A urna realmente provada, ser indevassável e tudo. Mas é a somatória desses votos. Fica apenas uma pessoa dentro da sala com o computador na apuração dos votos, não é isso, deputado? É, uma tal da sala cofre, que o supercomputador que bugou em 2020, né? 2020 estava todo mundo assistindo a apuração, de repente, pum, uma tela preta. Foi o que houve. O supercomputador milionário travou. Deu um Ctrl Alt Del lá e travou. Aí todo mundo ficou, ué. Eu não sabia disso. Não lembro? Não lembro disso. Não sei se eu não lembro, mas eu sabia mesmo que tinha parado. Parou, deu um apagão, parou. E depois, quando ele já voltou com um monte de dados atualizados. E o resultado foi esse. Isso não foi na eleição de 2014? Não foi agora, 2020. Não, agora me lembrei da eleição de 2014. Era Dilma contra o Aécio, não era isso? 2014. Começou a apuração, depois deu uma parada no meio da apuração, ninguém sabia, o Aécio estava na frente, e de repente volta a transmitir a apuração, sim. A Dilma estava na frente. Por bem pouquinho. E no final estava na frente, e o então presidente Dias Toffoli disse que as eleições estavam resolvidas, ninguém ia questionar aquilo, e acabou. Eu achei aquilo tão estranho, o senhor não achou, não?
Foi estranho. Mas não havia o tal do supercomputador, né? A apuração ainda era feita pelos TRS. E hoje não, a apuração é feita 100% pelo TSE, tanto é, não sei se você sabe, o horário mudou, justamente para unificar a eleição, né? Para a eleição ter um mesmo horário no Brasil todo. E realmente, assim, não é que eu desconfio do sistema eleitoral brasileiro. Eu só acho que existem muitos mecanismos que podiam torná-lo muito mais confiável. Por exemplo, por que não uma auditoria externa? Nós temos grandes empresas de auditoria externa no mundo que poderiam participar do sistema e fazer auditagem. O Bolsonaro propôs uma auditoria pelas Forças Armadas. Que são isentas, que poderiam participar. Mas também não foi aceito, né? Não foi aceito. Do mesmo jeito que eu acredito que o sistema com a possibilidade do voto impresso que caísse dentro de uma urna também geraria a possibilidade de contagem manual. Não há contato com o voto, ninguém ia mexer, preencher. É isso que o pessoal não entende. O pessoal acha que vai voltar aquele voto de papel. Nada não é disso. Aquilo lá, né? Nada Explica disso. como é, deputado. O sistema seria assim: a gente teria uma eletrônica aqui, de um lado, a nossa esquerda, e a nossa direita uma impressora. O papel ia ser do que eu votei, ia ser impresso, ia subir numa tela de vidro. Você ia ver o papel, não ia conseguir nem tocar nele, e naquele papel estaria impresso, marcado os votos que você escolheu. E aquele papel impresso ia cair dentro de uma urna fechada. E aí, física. Qualquer político pode Qualquer pedir pessoa podia recontagem dizer, de votos. vamos contar os votos. E aí você teria o voto impresso ali, uma prova material inconteste de que a vontade popular foi respeitada. E aí usaram qualquer 1000 argumentos possíveis e imagináveis para dizer que não podia colocar uma impressora porque ia custar muito caro, porque criaram 1000 motivos. Custar muito caro também é Todos os conversa, motivos né? foram, não, conversa fiada, porque o governo disse eu pago, eu tenho orçamento pago. Aí inventaram outra conversa, inventaram 1000 conversas e não aceitaram. Por que eu digo que era bom colocar? Porque todo o sistema pode ficar mais confiável. Qual o problema de você aumentar requisitos de segurança? Não vejo nenhum problema. Mas aí arrumaram um monte de desculpas, acabou que esse voto dito impresso, que na verdade era um voto verificável, não passou. Vou fazer uma pergunta final aqui, meio triste, mas em caso de vitória do Lula, o que nós podemos esperar aqui para o nosso país? Bem, a gente vai ter que repensar o Brasil. E é muito importante o papel do Congresso Nacional nessa situação. E é esse momento que eu aproveito para lhe chamar a consciência de que o voto presidencial é um voto muito importante. Mas a mesma condição que o voto presidencial é importante, o voto na escolha dos deputados federais e senadores também é. Eu encontro muita gente, Pascoal, que diz assim: sou Bolsonaro, voto no Bolsonaro, estou com o Bolsonaro e tal, e o deputado federal, o deputado estadual, o senador, isso aí tanto faz. Não, pessoal, não tanto faz não. Porque se o presidente Bolsonaro vencendo, que é o que eu acredito que vai acontecer, ele precisa de base, ele precisa de deputados federais que o apoiem. E aí o Lula vencendo, ele precisa de uma oposição. Uma oposição que vai fazer o país continuar caminhando para o lado certo. Porque, se você colocou num mundo aí hipotético, se o presidente Bolsonaro não vencer e a esquerda vencer, é preciso que haja muito parlamentar de direita lá, para que a gente continue fazendo o país avançar para o lado certo. Senão, aqueles projetos de lei que eu comentei aqui hoje, iriam acabar passando. Né? E hoje eles não passam porque a maioria da casa ela está para o lado da direita, para o lado do presidente da República. Mas depende de você, eleitor, que a gente consiga manter esse número de pessoas aí da direita defendendo o Brasil, como é o caso do seu amigo aqui, delegado federal Pablo, que vos fala. E o seu número, deputado? O meu número é fácil. São 2 calibres que eu tenho lá em casa, 2 armas, a 44 e a 22. Então você começa com 44 e termina com 22 do presidente Bolsonaro. São 2 calibres, que abatem qualquer mal. Pode confiar na urna eletrônica. 44, 22. 44, já viu aquela arma pesada, e 22 do presidente Bolsonaro. Tamo juntos.
Deputado, agradeço imensamente a sua presença aqui, foi muito boa a conversa. É verdade, Pascoal. E espero que a gente se encontre mais aqui em outras candidaturas. Quem sabe para senador um dia, não? Rapaz, o futuro Deus pertence. Vamos um passo por vez. Um passo por vez. Um dia desse a moça me procurou, por que você não sai candidato a governador? Eu falei, minha senhora, está difícil ser deputado. Quer que eu avance tanto? Vamos devagar. E eu acho que eu tenho muito a contribuir com o presidente Bolsonaro como deputado federal. Fiz um mandato de apoio ao presidente do começo ao fim, tanto que isso está nas minhas redes sociais. Você que não conhece ou que não acompanha a gente ainda, eu te convido a seguir nas redes sociais o trabalho do delegado Pablo, @delegado Pablo, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todas as plataformas tem, e você pode ir lá encontrar o nosso trabalho e saber um pouco mais do que a gente fez em prol e favor do Amazonas e do Brasil. Boa sorte nessa eleição. Obrigado, espero que seja eleito. Estou torcendo por você. Eu já conquistei esse voto aqui no 4422. Vocês não falam, quem disse que é secreto. É porque eu tenho um veículo de comunicação. É verdade. Não é bom revelar. Não é bom não revelar, não. Mas o Bolsonaro ele revela, que ele não deixa, não. Obrigado, pessoal. Abraço a todos. Forte abraço. Até a próxima. Até mais.